Olá pessoal, meu nome é Juliane. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para contar para vocês um pouquinho sobre a minha história de alergia a cosméticos e de uma forma que eu possa ajudar vocês com algumas informações. Porque na minha época, quando eu descobri os problemas de alergia, eu tive muita dificuldade para pesquisar, encontrar material a respeito e um feedback sobre alguns cosméticos que alguém já tivesse usado, né, tivesse passado pela mesma situação que eu. E eu realmente não tive. Então, para você que gosta de se cuidar, para você que gosta de usar bastante produto cosmético e que tem algum problema de alergia, então esse é o momento, esse é o local. A gente vai falar sobre isso algumas vezes. Então, tudo começou, no meu caso, em 2021. Em dezembro de 2021, eu fiz um procedimento, um tratamento nos lábios que se chama Hidra-Gloss, que é algo que está bem comum atualmente, né, para hidratar os lábios. Só um detalhe, eu tô um pouquinho rouca. Bem no dia que eu resolvi começar a gravar os vídeos, eu fiquei bem rouca. Mas eu vou falar na medida do possível e também de uma forma que o vídeo não fique tão longo. Em 2021, então, eu fiz um tratamento, né, o Hidra-Gloss. E quando eu marquei de fazer o Hidra-Gloss, porque os meus lábios eram muito ressecados, a pessoa que me atendia sempre, né, eu fiz um estúdio onde eu sempre fazia vários procedimentos de limpeza de pele, depilação, ela já trabalhava com essas coisas e ela me apresentou o Hidra-Gloss. E eu fiz o procedimento e ela me falou que se eu quisesse usar também o pigmento, fazer a pigmentação nos lábios, eu poderia fazer, que o valor já estava incluso e era algo que deixava os lábios bem bonitos. Então eu fiz o procedimento e quando eu fiz a parte do pigmento, até doeu um pouco, fiquei bastante incomodada, mas ela disse que era bem normal. E o procedimento de pigmentação, ele meio que machuca um pouquinho a boca, então depois você tem que continuar cuidando da pele para ela cicatrizar e restaurar completamente a sua epiderme. Então eu fiz e aquilo que era para durar apenas uma semana, mais ou menos, para reparar aquele dano nos meus lábios, foi continuando por semanas e eu estranhei muito, porque ardia, pinicava e principalmente ficava descamando minha pele o tempo todo, saindo aquela pele, sabe, estranha. E eu ia me maquiar, eu via que ficava assim, ó, avermelhado aqui no canto, meio inchado aqui ao redor dos lábios. E aquilo começou a me incomodar muito, eu vi que tinha alguma coisa errada. Daí eu entrei em contato com ela, ela me falou que ia dar uma pesquisada, conversar um pouco com as pessoas que também trabalhavam com a mesma coisa que ela e com os professores do curso que ela havia feito. E ela super atenciosa, cuidadosa, ela sempre cuidou, assim, de mim, das coisas, com muito cuidado. E ela falou, Juliane, então eu te aconselho a procurar um dermatologista, porque até onde eu fui, até onde eu pesquisei, não se sabe nada sobre essa alergia, que a gente começou a suspeitar que fosse alergia, né? E eu procurei um dermatologista. O médico que me atendeu aqui, eu moro em Anápolis, né, Goiás. O médico que me atendeu, eu já tinha consultado ele uma vez a respeito de alergia, porque eu tinha alergia, até então eu só tinha alergia a esmalte, né? E quando eu fui conversar com ele, que eu expliquei a situação, já de cara ele falou, você é muito alérgica, isso aqui é alergia. Isso aqui a gente vai ter que dar um jeito de tirar esse pigmento, porque enquanto você não tirar o pigmento de dentro da sua pele, ele não vai parar de descamar, de causar essa reação, né? Porque diferentemente de uma coisa que você tem alergia e você toca, no meu caso o pigmento estava dentro dos lábios, dentro da minha pele, né? E aí ele me explicou que as sessões de laser seriam para isso, tá? O que havia hoje para estar fazendo essa remoção do pigmento era o uso do laser. E o laser ia fazer o quê? Ia meio que queimar a minha pele, ela ia descamar completamente, até ir tirando as camadas, até tirar todo o pigmento dali de dentro. Aí eu fiz os lasers, fiz 4 sessões com intervalo de 1 mês cada uma. Paguei bem caro, gastei bastante dinheiro com isso. Arrependi amargamente de ter inventado de fazer essa micropigmentação labial. Só que foi a partir daí que eu descobri que eu tinha esse problema alérgico que até então não tinha se manifestado de uma forma tão grave, né? E daí eu fui atrás de fazer um teste alérgico para saber exatamente ao que era a minha alergia, né? Por que eu tive aquele processo alérgico, aquela reação alérgica?
Fazendo teste alérgico, eu descobri que eu tinha alergia ao níquel, que está presente em muitos pigmentos, batons, maquiagem no geral, que era o caso daquele pigmento vermelho que eu usei na pele, nos lábios, e também tinha alergia à trietanolamina, que é um álcool de diluição que é muito usado em cosméticos no geral, principalmente de pele. Então o médico me falou, olha, você vai ter que agora tirar tudo para esperar, você vai usar medicação, pomada, medicação tópica e também oral, para o seu corpo melhorar. E depois que você tiver boa, você vai começar a introduzir as coisas aos poucos para descobrir o que exatamente te dá problema e o que não dá problema. Porque a alergia é assim. Algumas coisas não dão problema porque a quantidade é bem pequena, né, da substância que te causa alergia. Mas em alguns casos ela vai dar problema, vai dar reação sim. Daí eu tirei tudo, gente, tirei tudo. Foi uma fase bem difícil, porque eu sempre gostei muito de usar maquiagem, pelo menos um batonzinho, né, uma base, um negócio assim. E eu fiquei usando só Bepantol na boca e hidratante só. Hidratante eu usava só Cetaphil no corpo inteiro e no rosto. Passava até nos lábios, até a gente descobrir que eu poderia usar o Bepantol também. Troquei pasta de dente, tudo. Tirei pasta de dente, comecei a usar pasta de dente sem flúor pra ver. Depois eu voltei testando outros, me adaptei com o Sensodyne, ele falou que era o melhor pra mim. Enxaguante bucal, tirei produtos de pele, tudo, base, tudo, gente. Fiquei um tempão sem usar nada. Até que eu fui introduzindo aos poucos. E uma das primeiras coisas que eu introduzi, que eu fui ler a respeito, que eu vi que daria certo pra mim, foi esse produto aqui, ó. Esses batons eu comprei no site que chama Allergo Shop, da marca Eclat. Ó, dá pra ver aqui. Eclat. Esses batons, eles são bem pigmentados, mas lá tem uma lista infinita no site, né, falando sobre o que eles não contêm, né, sobre a segurança desse produto para quem tem alergia. Então você vai lá e olha direitinho a lista e lá tem uma lista livre de. Então eu procurei saber e descobri esses batons aqui que me ajudaram muito, né, porque eu comprei só um, só pra mim não ficar sem nada. E aos pouquinhos eu fui introduzindo outras coisas. Nos próximos vídeos eu vou falar pra vocês sobre coisas que eu comecei a usar e que deram certo. Coisas que eu usei que me deram problema, né? Eu gastei um bocado de dinheiro com produto cosmético que eu tive que dar pros outros. Porque eu empolgava, eu lia, falava, nossa, isso daqui eu vou poder usar. Aí toda empolgada eu comprava o produto, quando eu usava me dava reação. Começava a pinicar, começava a inchar aqui ao redor dos meus lábios. Coceira, nossa, uma fase muito difícil mesmo. Agora eu digo que a minha alergia tá mais controlada, eu já uso bastante coisa. Mas sempre lendo a lista de ingredientes pra não correr o risco de eu errar e ter problema de novo, tá? Então por hoje é só. E depois eu vou mostrar pra vocês aos pouquinhos os produtos que eu fui usando, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.